está em território livre. O que me interessou no seu perfil, na verdade, foi, depois que comecei a ver ali, foi você falando, não da parte legal, que acho que é por onde você começou, né? Mas por essa coisa da economia tá se digitalizando cada vez mais. E aí você faz uma comparação que eu achei muito interessante. Não sei se foi você ou se foi alguém que você leu, mas falando sobre como a internet é a nova América, no sentido de que qualquer um pode dar certo, né? Qualquer um pode ter sucesso. Então, eu acho que é autoral. Pelo menos eu não lembro de ter lido. Eu acho que é autoral mesmo. Explica um pouco como que você enxerga a internet como essa nova América. Por que que você diz isso? Quando eu entrei no Instagram, né? Tô falando assim, mas porque é a rede que eu mais uso. Então eu entrei lá pra 2012, eu acho, na época era tudo realmente mato. Então a galera só postava foto de comida e paisagem. E aí eu tava. Quando eu comecei a transformar meu Instagram, que eu falei, não, acho que tá na hora de ter um Instagram um pouco mais profissional, de falar. Porque, inclusive, o que é que acontece? Eu tava sentindo muita falta de um lugar pra eu falar. Porque eu antes tinha muito blog, eu postava muitas coisas também no Orkut, no Facebook. E como essas redes foram morrendo, eu senti um pouco de falta de lugar de falar, de escrever, uma coisa mais blog mesmo. E aí eu via que muita gente tava transformando os perfis em profissionais. Aí eu falei, não, então deixa eu dar uma olhada assim, mais especificamente, como usar o Instagram de uma forma mais profissional. E aí eu entrei num mundo assim de como me profissionalizar seu Instagram. Então eu peguei alguns cursos de marketing digital e etc, etc. Só que aí o que eu tava vendo é que os cursos, eles proclamavam que um sucesso assim, faça e você terá sucesso. E aí eu via que muita gente estava colocando nos perfis, fulano de tal, fiz 6 dígitos em 7 dias, né? Consegui 100 mil seguidores em um mês, consegui não sei quantos dias. Eu falei, poxa, ou todo mundo é muito bom, né? Ou eu não sei, é porque eu não consigo ver como tudo isso pode ser real, como tantas pessoas podem fazer tanto sucesso em pouco tempo. Ou eu tô sendo muito ingênua de achar isso. E aí eu fui começando a ver assim, o lado B desse marketing. Então eu comecei a seguir muitas pessoas, comecei a consumir muitos cursos, e o que acontecia? Muitos cursos que eu consumia eram simplesmente péssimos, eram ruins. E eu falei, poxa, essa pessoa, ela tá fazendo sucesso com base numa vulnerabilidade alheia. Que é uma coisa que eu assim, eu via muito nesses documentários sobre Estados Unidos, especialmente na época do Vale do Silício, né, que aconteceu bastante, todo mundo queria ir para São Francisco. E eu comecei a ver paralelos e achar, poxa, esse Instagram tá o novo Vale do Silício. Todo mundo que vem para cá vai ter uma empresa milionária e vai ensinar todo mundo a como ter uma empresa milionária. Só que a conta meio que não fecha. E o conteúdo do Instagram também, eu tô vendo, tá tudo muito igual, assim, eu comecei a ver um lado realmente B. E eu acho que 90% dos cursos que eu comprei eu pedi reembolso. Porque eram cursos com aulas de literalmente 1 minuto. Então eu falei, poxa, eu paguei R$ 700 para um curso com aulas de 2 minutos. Eu me senti incomodada e me senti feita de idiota. E aí eu comecei, assim, a tentar ler mais sobre isso. Então, muitos livros falavam a mesma coisa, assim, de falar desse mundo cor-de-rosa da internet. E aí eu falei, não, eu quero falar sobre isso, assim, porque, como você falou, né, eu venho do direito. Então, o meu background é mais jurídico, apesar de que eu sempre gostei de tecnologia. E de tempos pra cá, eu vim colocando meus pés mais na tecnologia. Eu vim fazendo curso de programação, tô terminando agora um tecnólogo de segurança da informação. Entrei por esse lado mais da tecnologia e meu foco é trazer um pouco mais desse olhar crítico, porque eu acho que está faltando muito isso nas pessoas. As pessoas estão ficando menos críticas, mas também porque a internet, ela se utiliza de uma vulnerabilidade. Quem não quer ser rico, quem não quer se dar bem, quem não quer aparecer. Então eu acho que isso está sendo muito proliferado.
E eu falei, não, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar, porque eu, inclusive, fui tapeada, né? Eu, inclusive, gastei muito dinheiro com coisas péssimas. E eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais, assim como eu precisei refletir um pouco mais de falar assim, poxa, eu tô sendo pega por uma estratégia de escassez de mercado, de dizer eu consigo, mas que na verdade não é muito isso. Mas pensa pelo lado bom que você gastou dinheiro, mas foi um investimento, né? Porque fez você ser quem você é hoje. Inclusive, não só no Instagram, mas acho que ter esse olhar crítico, pegando essa vulnerabilidade das pessoas aí, acho que é muito mais fácil também você criar um personagem de sucesso e que ficou rico. Porque, assim, o Instagram você mostra aquilo que você quer, né? Acho que é diferente quando enganavam fora da internet. E é engraçado porque antigamente, né, quando eu falo antigamente, eu peguei a internet quando a internet ainda era Mirk, então você não entrava na internet como você entrava na internet com um nickname, você era uma pessoa que você queria que fosse. Mas ao mesmo tempo a gente era mais real, eu sinto, ou não sei se é uma nostalgia de algo de antigamente, mas assim, eu sinto que mesmo com o nickname a gente se mostrava mais, a gente mostrava mais nossos gostos e etc. Hoje a gente mostra nossa figura real, tem um perfil que é meu nome, mas eu acho que a gente dá mais É porque recorte. acho que o motivo pelo qual as pessoas estão entrando na internet, ainda mais no Instagram, é outro, né? Antigamente a gente entrava para conhecer gente, então a gente acabava que era gente. Agora as pessoas estão tentando vender, então elas. Pelo menos eu senti muito disso, assim, que eu usei o Instagram bastante para, enfim, discutir política. Aí também passei por uma fase de fotojornalismo, então eu usava como uma coisa meio profissional também. Então você quer mostrar, você fica pensando assim, o que os outros vão achar se eu falar isso ou se eu postar isso. Então você tá sempre criando você tá meio que criando um personagem, criando um avatar. E antigamente não, você entrava pra conhecer e não faz sentido você conhecer outra pessoa se você não vai ser você, né? Os incentivos são bem diferentes agora, né? E falar um pouquinho da segurança da informação, é, você já foi hackeada? Eu não lembro de ter sofrido nenhum golpe assim nesse sentido. Já tive meu computador com vírus, etc. Mas assim, realmente sofrer o ataque, não, nunca sofri. Mas eu também sigo algumas medidas, né? Eu não deixo, por exemplo, nenhum número meu de cartão em site. É, eu tenho um e-mail extra que é para compras e etc. Eu tenho senhas específicas, então eu sigo algumas recomendações. Eu acho que isso ajuda. Por exemplo, eu não deixo meu telefone em lugar nenhum, eu deixo um número que é um número profissional. Eu minto minha idade, eu minto onde dá pra mentir. Eu tiro minha idade, não digo onde eu moro, coisas assim, então acho que isso ajuda um pouco. Mas você mentir sua idade e onde você mora te protege mais contra acessarem suas coisas ou é mais uma questão física mesmo, de ninguém te machucar ou ir atrás de você? Eu acho que um pouco das duas coisas, porque assim, quanto mais dados a gente coloca, mais informações as pessoas têm para criar o nosso perfil verdadeiro. Então, assim, por exemplo, fica muito mais fácil para uma pessoa entrar em contato, digamos, com meu pai, com minha mãe, dizendo que me sequestrou. Sabendo, olha, ela mora em lugar tal, faz tal, eu peguei ela no trabalho dela. Porque tem muita gente que coloca, né? Eu trabalho em tal lugar. Eu particularmente não gosto. Eu especificamente não coloco assim onde eu trabalho, não coloco onde eu vou estudar. Mas por uma questão pessoal. E por pensar assim, poxa, se eu colocar isso aqui, a pessoa vai ter um perfil muito interessante da minha vida. E para ela entrar em contato com o banco, com pai, com mãe, é muito mais fácil. Então eu tento a ter um pouco mais de pé atrás. E como é que a gente pode fazer para evitar ser hackeado? Porque às vezes eu vejo contas grandes que teoricamente têm uma estrutura por trás e que são hackeadas, contas de Instagram ou de Face. É, como que isso acontece? Então, ou acontece por um tipo de falha mesmo de segurança dentro do sistema, né? Um ataque hacker, por exemplo, ou que muitas vezes acontece é a falha humana. Então, eles usam engenharia social. Por exemplo, eu vou falar um caso que foi assim, eu fiz sem querer uma transferência errada na conta de minha mãe. E eu falei, poxa, que droga, eu fiz a transferência errada, eu fiz um DOC. E aí eu falei, bom,
eu vou me passar por minha mãe, ligar pro banco e dizer pra tirar esse doc, né, pra cancelar. E foi o que eu fiz. Eu peguei, olha, eu sou fulano de tal, eu fiz um doc agora, e etc. Eu queria cancelar. Aí a moça falou assim, fulano, porque assim, foi no trabalho de minha mãe. Fulano de tal, e aí, como é que você tá? E eu me passando por ela, não, tudo bem, eu só queria cancelar. Assim, foi por uma coisa boa, né? Eu cancelei porque eu tinha feito errado, mas assim, você imagina se não fosse. Então, as pessoas são um elo muito fraco. As pessoas, a gente tende a confiar nas outras pessoas, a gente tende a confiar em alguns. A pessoa liga, dá informações, você liga e ela é mais receptiva com você, você tende a confiar. Então, eu acho que um dos grandes elos é. Eu sou um pouco mais desconfiada em geral, então, assim, não confiar. Sempre ver se aquela pessoa que está falando é verdade, não deixar muitos dados expostos. É uma coisa que eu também acho que as pessoas podem tentar se refrear de fazer é dizer exatamente na internet quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu irmão. Por exemplo, no Facebook você pode ali nominar pai, mãe, irmão, família. Eu particularmente não gosto disso. Como eu falei, eu acho que quanto menos coisa eu colocar para a pessoa fazer um perfil meu, para usar tanto para o mal quanto para qualquer outra coisa, sei lá, eu tendo a não colocar. Então eu acho que assim, dentro do aspecto de como eu posso fazer para não ser hackeada, além das questões, entre aspas, vamos colocar assim, física, de uma senha forte, autenticação de 2 fatores, não clicar em qualquer link, prestar atenção de onde vem, qual é o remetente do e-mail e etc. Eu acho que tem uma questão também nossa que é de minimizar a quantidade de dados que a gente oferece. Então, assim, realmente você precisa colocar que aquela pessoa é seu irmão? Realmente precisa? Talvez não, muitas vezes não. E nessas contas, a pessoa só consegue entrar nela, te hackear, se ela conseguir a sua senha de alguma forma, né? O que geralmente as pessoas fazem é, por exemplo, ela manda uma mensagem e diz assim, ó, seu cartão foi bloqueado e a gente vai mandar uma senha de 6 dígitos pra você. Quando você receber, manda essa senha pra mim, que na verdade essa senha é a senha pra ela entrar na conta. Então, pra entrar no Facebook, pra entrar no Instagram, ela se utiliza de um tipo de golpe que fala assim, seu cartão foi bloqueado, teve um Pix errado na sua conta. Coisas desse gênero. E assim, a gente acha, não vou cair. Mas tá cada vez mais difícil de não cair, porque elas usam, às vezes elas usam até coisas do próprio banco. Então, assim, é um e-mail que você acha que é verdade, porque tá tudo ali certinho. Às vezes é trabalho até mesmo interno. Então fica difícil de você saber o que é verdade e o que não é. Eu mesmo já recebi, assim, uns e-mails que eram, olhando, assim, visualmente, eram muito parecidos com e-mails do PayPal, da Amazon, mas aí você vai ver o remetente, quem enviou o e-mail, é um e-mail, tipo, João Zezinho 1598 Isso. arroba gmail.com. Aí você fala, então tá. É uma coisa que assim a gente não pode deixar de fazer, que é ficar 100% tecnológico e digital e esquecer da parte básica, assim, da ideia de segurança, de falar o que é que você está fazendo, o que é isso? Sabe, por exemplo, durante a época da pandemia, muitos idosos, eles começaram a usar celular, começaram a usar FaceTime, começaram a utilizar o WhatsApp, e era uma forma de ficar próximo dos seus parentes e seus amigos. Só que eles caíram em muitos golpes. Porque imagina, para uma pessoa de 60, 70 anos, ela vê uma mensagem do seu banco, né? Teoricamente, do seu banco. Como é que ela vai ter o senso crítico de achar que aquilo ali não é do banco? Ela não tem essa realidade. Então, eu acho que a gente não pode esquecer do básico, de ideias básicas de segurança, de ideias básicas de entender qual é aquele ambiente digital que você vive. É foda também, né? Porque quanto mais praticidade, mais comodidade, menos segurança. Então, é quase que um caminho natural, assim, para as pessoas. Eu quero mais facilidade. E aí você acaba não pensando na segurança, né? Na verdade, é quase que inversamente proporcional. Quanto mais comodidade, menos você quer se preocupar. Então, imagina, por exemplo, uma casa. Você pode ter uma casa aberta, que vai ser simples de você colocar o carro, ou se você estiver pensando em segurança, você vai ter que ter um pouco de cuidado a mais. Então, você vai ter que colocar um portão, ter uma chave, você vai ter que sair, abrir, fechar. Ok, é um pouco mais incômodo, porém,
o que você ganha em segurança vale a pena quando acontece um golpe, por exemplo. Que é muito mais fácil a gente associar quando é no mundo real e o digital, porque a gente não vê nada, a gente não vê as inseguranças, né? Exato, exatamente. E como é que faz pra recuperar uma conta hackeada? Na teoria, por exemplo, o Instagram e o Facebook, eles têm mecanismos que tá ali o robô, você consegue falar com o robô, você coloca o código, etc, e você consegue recuperar. O que é que a gente tá vendo hoje em dia? Que tá mais difícil. Mais difícil, eu não sei, tem algum sistema interno que não tá dando muito conta, eu acho. Então, assim, as pessoas não estão recebendo e-mails de volta, ou as pessoas estão mandando reconhecimento lá da foto do Instagram e tá recebendo que não tá reconhecendo. Tem algum tipo de falha aí que não tá dando muito certo. Então, assim, hoje foi até uma coisa que eu até postei, foi guarda seus códigos de reserva. É um lugarzinho que tem no Instagram, por exemplo, que é configurações, acho que é segurança, não vou lembrar agora. Vai ser assim, códigos de reserva. São 6 códigos que o aplicativo lhe dá, que aqueles códigos servem para justamente quando você perder sua conta. Então, aqueles códigos vão te salvar quando você perder, porque assim, realmente o suporte do Instagram, do Facebook tá péssimo. Inclusive, tá aumentando o número de pessoas que entram na justiça para recuperar suas contas, porque a gente não tá conseguindo por meios da própria empresa. Nossa, tá nesse nível. Bom, eu ouvi dizer que tá rolando uma crise aí nas Big Techs, mas parece que estão cortando um pouco no atendimento ao cliente. Tá sendo falado como o inverno das Big Techs, que só agora em fevereiro foram mais de 4. Tem empresas que tiraram 6, 7% de toda a sua força de trabalho, assim, meio que do nada. Segundo as pessoas falam, foi porque elas contrataram muito durante a pandemia, teve uma demanda gigante e agora essa demanda ela não existe mais, então eles simplesmente cortaram. Mas aí tem as coisas que as pessoas falam, não, tá tendo muita automatização, as pessoas estão tentando colocar mais inteligência artificial para falar, para dar suporte, etc. E cada vez está precisando menos de pessoas. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que é. Mas realmente estão tendo demissões em massa. Falar em automatização, você já brincou com o Chat O GPT? ChatGPT? Já brinquei. Assim, ó, tem gente que vê como uma ameaça, tem gente que vê como uma oportunidade, tem gente que vê como os dois. Como é que você enxerga isso para a área legal, assim? Porque tem uma melhoria, assim, nesse modelo, porque ele tem que ser treinado com dados dos países específicos, né? Você enxerga como uma substituição de boa parte dos advogados ou vai potencializar os advogados? Eu acho que depende do advogado. Porque, assim eu acho que com a tecnologia, a gente não pode tratar a tecnologia no que a gente acha que ela deveria ser ou acha que ela não deveria ser. Tem que tratar com a realidade. A gente não pode simplesmente falar, não, tem que proteger as pessoas da automação. Você não vai conseguir isso, porque não é viável. Como é que você vai falar para uma empresa para ela manter toda uma mão de trabalho, ao invés de pegar e colocar uma máquina que vai fazer isso por 1/100º do custo, sem passivo trabalhista, sem dor de cabeça, sem preocupação. Isso não existe. Então, assim, o que vai acontecer, vai acontecer. Eu acho que muitos trabalhos, eles vão ser tomados pela inteligência artificial, pela automação. Mas a gente já viu isso antes, já aconteceu na industrialização, já vem acontecendo com os bancos digitais, por exemplo. Já vem acontecendo com muitos saques estão sendo, por exemplo, acho que foi a Amazon, a Logitech, você fala com o robô. Então eu tive um problema, muitos dos meus problemas eu consigo ali contornar falando com o robô. E por um lado é bom, mas por outro lado, pronto, com um caso recente que eu tive com o Instagram, eu tava lá falando com o robô tava dizendo que aquela foto não existia, e eu falei, poxa, eu não consigo falar com uma pessoa, eu queria falar com uma pessoa. Eu queria explicar o caso da pessoa e queria falar, olha, isso aqui tá errado, isso é isso. Então, o que eu acho quanto mais repetitivo o trabalho, mais chances dele ser tomado por uma inteligência artificial, por uma automação. Só que quanto mais criativo, humano, quanto mais tiver interações, assim, quanto mais for humano, quanto mais ele precisar de
coisas intrínsecas a nós como seres humanos, mais difícil vai ser dele ser tomado, porque a gente vai ansiar mais por isso. Durante a pandemia, teve uma época que eu fiquei saturada de câmera. Eu não queria mais fazer. Assim, eu não conseguia mais. Eu falava, poxa, eu queria interação. Eu queria olhar pra pessoa e olhar no olho, assim, e falar. Mas a gente não podia naquela época. Só que o que aconteceu foi eu vejo que até hoje existe um pouco dessa saturação. Até hoje as pessoas ainda estão um pouco saturadas de reuniões virtuais. Por mais que sejam fáceis. Por mais que sejam muito melhores. Mas eu acho que a gente ainda não ultrapassou a fronteira de não precisar de interações humanas e eu acho que também nem vai ultrapassar. Então, eu acho que quanto mais criativo a gente for, quanto mais a gente entregar o que realmente é humano. Então, por exemplo, a inteligência artificial é ruim para sarcasmo, para ironia. Então, isso vai ser cada vez mais, por exemplo, propagandas, elas vão ser. Eu tava até comentando com um rapaz no meu Instagram, que eu acho que aquelas propagandas mais inteligentes, mais aquelas sacadas, sabe, geniais, elas vão ser cada vez mais valorizadas. Assim como eu já vejo um pouco isso nos perfis de Instagram que eu sigo. Tem perfis muito algoritmizados, que você vê que ele tá seguindo ali uma regrinha, que alguém falou que tinha que seguir. E aquilo tá me deixando cada vez mais enjoada, assim, e eu vejo, falando com as pessoas, que as pessoas estão sentindo isso também. Então, eu acho que a gente vai passar por um período de da gente sentar e refletir assim, o que é mais humano na gente, o que é que não pode ser substituído, o que é que a gente anseia. E isso dentro da profissão jurídica a IA, ela vai repetir os fundamentos, mas a IA nunca vai pensar em algo inédito, nunca vai sair da caixinha e pensar em outra tese. Então, acho que é esse o ponto. É pensar fora da caixinha, porque dentro da caixinha a IA vai pensar. Mas você falou uma coisa de, vamos tentar descobrir o que é intrínseco do ser humano. Isso é uma grande, grande questão. E durante muito tempo eu ouvi falar que a criatividade, justamente, era um caráter humano. Só que as pessoas que estão se ferrando agora nessa nova onda de IA, justamente são pessoas criativas, que são os designers e os escritores. Não que a IA seja criativa, mas acho que as possibilidades que elas podem criar com o que foi treinado e de uma certa forma é copiada, né? São são infinitas, né? Então acaba que a gente enxerga a criatividade nisso. E aí que você fica se perguntando, será que tem alguma coisa que é intrínseca do ser humano que a máquina não possa fazer nunca, jamais? Essas imagens do Midjourney da vida, nossa, é incrível. Tudo bem, eu vi que você postou os pés de homens que você pediu para a máquina fazer. Ficou muito estranho, não, ficou longe de ser um pé real, mas eu acho que assim, a tecnologia está engatinhando e tem coisas que a máquina sabe fazer melhor e coisas que ela sabe fazer pior. E aí tem modelos diferentes, empresas diferentes testando, né? Como é que a gente lida com uma coisa que tem falado muito, que é o direito autoral das imagens produzidas por IA? Eu acho que isso vai ser um grande desafio para o direito em si, porque o que acontece? O direito, eu sinto, e aí vindo da área, eu sinto que ele. Não é que ele é arcaico, mas assim, é que ele acha que algumas coisas nunca vão acontecer. Então, assim, a gente dentro do direito vê a tecnologia como algo lá na frente, ou algo que a gente não precisa lidar agora com isso. Então, quando vem um advogado que ele pega uma causa dessa e que leva até o judiciário, você tem ali instâncias de pessoas que não sabem exatamente o que estão tratando. Então, o grande desafio, eu acho, primeiro, e que não vai acontecer porque, assim, a tecnologia, ela tá um passo, é uma progressão geométrica e o direito para regular a tecnologia é uma progressão quase parada. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente trazer um pouco da tecnologia para o mundo jurídico, de falar assim, olha, você é julgador, você é advogado, você não pode ficar alheio a isso, você tem que saber como funciona.
você tem que saber como funciona, porque senão você não vai conseguir julgar direito. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente atualizar o direito, talvez, é uma coisa que eu acho que é importante, é colocar na grade dos cursos questões relacionadas à tecnologia. As pessoas têm que saber como funciona a tecnologia. E eu acho que isso é para todos os cursos, na verdade. Eu acho que desde criança a gente tem que saber, porque a gente tá lidando com coisas que quando a gente não sabe como uma coisa funciona, ou a gente aceita ou a gente tem medo. E é uma coisa que não pode acontecer, a gente tem que saber, pra gente pensar crítico, ver onde é o problema e tentar resolver de alguma forma. E acho que com o direito autoral é uma coisa assim, que a gente vai esbarrar em muita mudança, em muita decisão errada, em muito pensamento que é de um jeito hoje, amanhã vai ser de outro, até a gente achar um grau de equilíbrio ali. Então, assim, será, por exemplo, a 1IA, ela foi treinada com inputs de livros já existentes, de obras já existentes, mas assim, será que ela precisava ter autorização para isso? Ou será que a pessoa pode simplesmente pegar e entregar? Esse é um ponto. Assim, aí vem do resultado daquilo ali. Se eu souber que aquela foto, que aquela imagem, ela foi inspirada em um autor, será que aquele autor ele não teria direito àquela obra que saiu ali daquela inspiração? Afinal, foi inspirada nele, né? Então, assim, são coisas que realmente a gente não sabe ainda como lidar e que a gente vai precisar sentar e olhar bastante. A minha impressão é que isso aí, tipo, o direito autoral não é uma coisa objetiva, é uma coisa que a gente criou, o ser humano criou, então não tem certo e errado, tem assim, cara, vai ser, a gente vai discutir bastante, a gente vai falar, vai ser assim, porque é isso, tipo, tem ali uma IA que faz imagens inspiradas no quadro, sei lá, de impressionistas, aí você vai falar, mas ele tá copiando. Na verdade, não tá copiando, porque se eu, Felipe, fosse lá e observasse os quadros de algum artista, do Picasso, por exemplo, modernista, e aí eu começo a fazer desenhos muito parecidos com eles. Eu não tô é, plagiando, eu não tô, a não ser que eu tente fazer um quadro igual, Uhum. que eu também, na verdade, eu nem sei se eu fizer um quadro igual do Pablo Picasso, que nunca vou conseguir igual, mas enfim. Eu não sei até onde isso seria apropriação, assim, da obra, né? Só que aí, como é que a gente remunera os artistas? Como é que os artistas vão viver, né? É um impasse bem complicado, assim, é um dos grandes problemas que eu vejo. Eu que trabalhei de fotógrafo um tempão, eu adoro IA, não sei se sou favorável a as pessoas terem que dar autorização para uma IA treinar, Uhum. mas também eu não vejo uma outra solução para esses artistas sobreviverem desse trabalho. Que o artista fazer arte é um trabalho, né? Leva muito tempo. Eu acho que chegou o momento da gente retornar às origens, da gente olhar mais para coisas que filosofia, sociologia nos dizem, porque são questões relacionadas mais à natureza humana e à natureza do que vai ser a gente daqui para frente enquanto seres humanos trabalhadores, enquanto membros da sociedade. São perguntas que vão ser muito mais filosóficas do que práticas. Então, assim, a gente tem que pensar na tecnologia, na minha opinião, daqui pro futuro. Porque a de hoje já tá aqui e a gente não vai conseguir lidar muito, mas a gente tem que pensar, e se isso acontecer? O que é que a gente pode fazer hoje para a gente tentar solucionar ou pelo menos discorrer sobre problemas do futuro? Porque também existe um pouco de fetichismo na tecnologia em achar que ela pode tudo. E veja, talvez a gente, quando eu falo a gente, assim, enquanto pacto social, a gente pode dizer, olha, nisso aqui a tecnologia não vai entrar. Ou, nisso aqui a gente não vai deixar na mão de uma decisão automatizada. Podemos fazer isso enquanto sociedade. Mas para isso a gente precisa entender e discutir muito. E discutir seriamente, discutir a nível mundial realmente. Porque são coisas que vão impactar em nós como sociedade. E olha que a gente está falando de uma IA que não é uma IA super inteligente. É uma IA que ela tá lá no lugarzinho dela, mas que a gente pode vir, que é uma coisa que escritores como Stephen Hawking falavam, o medo dele de ver uma IA super inteligente, ou seja,
uma IA que ela consegue fazer coisas que seres humanos fazem. Então, quando chegar uma IA como essa, se chegar, o que a gente vai fazer? Se chegar, a gente não vai conseguir fazer mais nada. Mas assim, e será que a gente tem que chegar até lá? Será que nós, como seres humanos, temos que percorrer esse caminho? E aí o exemplo que eu dou é o seguinte, a gente hoje tem um pacto social de pesquisas de clonagem de seres humanos. Então o mundo, como um todo, ele falou, olha, clonar seres humanos, acho que não deveríamos ir por aí. E certo, é um pacto mundial de nós enquanto sociedade. Então temos que pensar na tecnologia dessa forma também. De dizer assim, até onde a IA vai poder ir ou quando isso acontecer, o que é que a gente vai poder fazer? Tem que ser um pacto global, né? Porque eu imagino que se tem algum ator no ecossistema que decida que não, eu vou usar a inteligência artificial para qualquer coisa, essa pessoa vai estar em tanta vantagem que ninguém mais vai poder ficar para trás, senão... Exatamente. Na verdade, tem uma frase que eu acho muito que é o pensar tecnológico é um pensar político. Então a gente não pode retirar a importância tecnológica de um cenário político, de um cenário assim, quais são os atores que estão usando isso, para que estão usando isso e como é que a gente vai ser impactado. A gente já deixou tempo demais as grandes empresas de tecnologia fazerem o que quiserem. Eu acho que a gente deixou. Assim, quando eu falo eu, assim, uma parcela das pessoas que leem e escrevem sobre o assunto. A gente deixou o Google chegar meio que, não vou dizer longe demais, mas assim, sem rédeas demais. E agora é muito difícil da gente pegar e colocar numa caixinha. E falar assim, olha, não, você foi longe demais. Não, ele já foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar também para o futuro. A gente tem que pensar na tecnologia como algo político, como algo social, como algo que vai impactar diretamente a gente como sociedade e como, inclusive, seres humanos. Eu estava vendo um livro do Stuart Russell, ele é um autor de IA, e ele fala que coisas que podem acabar conosco como humanidade. Um grande meteoro, a chegada de ETs e uma inteligência artificial super inteligente. Então, assim, é um dos grandes baques que a humanidade pode ter enquanto humanidade. Eu acho que é uma coisa que ela não tem que estar só nos livros. A gente tem que começar a pensar. Porque, inclusive, o que acontece? Mesmo que a gente não chegue até esse estágio, o estágio que a gente está hoje já é muito perigoso. Porque a gente está num estágio onde, basicamente, eu estava vendo uma reportagem que um rapaz usou imagens geradas por IA e fez um perfil no OnlyFans. E as pessoas estavam acreditando que aquele perfil era verdade. Então, assim, a gente tá já no estágio de que a gente não consegue olhar bem e ver assim, não, isso é mentira, isso é falso. Bem distópico. Talvez eu esteja sendo ingênuo, mas por que uma inteligência artificial super poderosa poderia acabar com os seres humanos? O que ela faria que acabaria com os seres humanos? Como que você enxerga isso? Eu acho que, então, uma das primeiras questões seria o futuro do trabalho. Então, se ela soubesse fazer tudo que a gente faz, a gente acabaria tendo uma massa de seres humanos sem trabalho. E como é que a gente lidaria com a massa de seres humanos sem trabalho? Como é que a gente lidaria com a massa de seres humanos com tédio, sem nada para fazer? Como é que a gente lidaria com a massa de seres humanos que tem tudo na mão? Então, assim, eu consigo ter tudo. E quando eu tiver tudo, o que é que resta para mim? Ou como é que a gente lidaria com um mundo onde quem tem dinheiro tem acesso a toda esse inteligência artificial, a viver muito e muito tempo, e quem não tem dinheiro não tem acesso a isso. Então, assim, não sei se acabaria com nós como seres humanos enquanto seres humanos, assim, uma inteligência artificial que vai jogar uma bomba. Mas uma inteligência artificial que ela vai corroer a gente como sociedade, porque se a gente não tiver emprego, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer o dia todo, entre aspas? A gente vai encontrar meios? Sim, mas talvez não. Eu não sei, por exemplo, eu não saberia dizer o que eu iria fazer o dia todo se eu não tivesse nada, assim. Todas as respostas do mundo já estivessem meio que em andamento. Eu fico pensando nisso, às vezes não chega uma resposta. Eu acho que aí as pessoas iam ficar comendo e vendo conteúdo. E deprimidas. Exato.
É uma coisa bem Black Mirror, assim. Então, eu acho que o primeiro ponto é a IA pode acabar com o nosso senso de utilidade, né? De sermos úteis para alguma coisa. E aí vai começar a entrar em aspectos específicos da sociedade. Mas também pode acontecer de uma IA falar assim, eu acho que a humanidade ela faz mal para ela mesma e eu vou explodir tudo. Então, assim, depende muito, a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? E Jiu-Jitsu não está muito longe disso, não. Tem armas autônomas. Armas que são guiadas por robôs e o robô acha assim, não, aquele é um alvo, eu vou simplesmente atirar. Isso já existe. Então, assim, são questões que a gente tem que começar a olhar porque elas são muito perto. Que medo. Você tem medo do futuro? Eu tenho medo. Eu tenho, na verdade, medo da gente se perder enquanto assim, eu vou falar alma, mas não alma no sentido espiritual, alma no sentido mais de assim, algo intangível. Eu tenho medo assim do que vai acontecer com nossa consciência. Por exemplo, eu tenho muito medo quando eu vou para um lugar que tem jovens e os jovens estão 100% no celular. Eu tava no shopping um dia desse e eu tava vendo pessoas vestidas de preto, meio góticas. E eu fiquei pensando assim, cara, essas pessoas estão sendo góticas porque elas gostam de uma música mais gótica, uma coisa mais dark, ou porque elas acham que essa estética é legal. E eu fiquei meio que noiada pensando nisso, de falar assim, o que é que essa algoritmização tá fazendo com a gente, assim? Será que a gente não tá pensando muito pró-algoritmo, pró o que é que vai ficar legal numa rede social, ou o que é que as pessoas estão achando legal e eu quero pra mim também, sabe? Eu acho que a gente tá perdendo uma coisa que a gente já tá perdendo a nossa capacidade de focar e prestar atenção. Isso pra mim é basilar, assim. São coisas que eu me peguei. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. E durante a pandemia tava sendo muito difícil pra mim sentar e ler. E eu falei assim, cara, isso não é normal. Essa minha necessidade de pegar o celular não é normal. Então eu tive que voltar e falar assim, não, eu vou me focar, eu vou. E os primeiros dias foram difíceis, até que eu peguei o ritmo de novo, eu já consigo ler sem tocar no celular. E isso, assim, aumentou muito minha maneira como vejo a vida, me deixou mais calma. Porque a verdade é que, sim, o algoritmo, as redes sociais, elas não querem fazer com que a gente se sinta bem. Elas querem que a gente fazer com que a gente fique cada vez mais online. Então, assim, a custa de muitas coisas. Uma vez eu tava no Instagram e na parte de sugestão, apareceu uma criança com alguma doença. Aí eu cliquei, porque eu senti pena, até doei e tal. E assim, eu até printei, de repente, no outro dia, as sugestões eram quase todas de crianças doentes, pessoas doentes, etc. E aquilo, eu fiquei muito mal com aquilo, e eu fiquei assim, e eu ficava vendo e sentindo pena, e me senti mal, e fiquei assim, meio ansiosa em falar, e se acontecesse isso com alguém que eu gosto e tal. E eu fiquei assim, um dia perdido. E eu falei, pô, eu perdi um dia todo porque eu cliquei num conteúdo e o algoritmo disse, não, já que você gostou daquele conteúdo, ficou muito tempo ali, eu vou jogar isso tudo pra você. E aí eu tive que clicar em vários vídeos de cachorro pra que minha sugestão ficasse uma coisa menos pesada. Mas ainda assim aparece às vezes. Mas isso também é uma coisa que me deixou pra refletir, assim, pô, qual o poder que esse celular teve de me fazer mal um dia todo? Nossa, foi apenas um clique, assim, né? Apenas um clique, exato. Mas você mandou muito bem de conseguir é, voltar a se concentrar. E eu me toquei isso, me toquei disso recentemente, assim. Durante a pandemia, eu também tive uma filha que nasceu, assim, no auge da pandemia. E aí, então, foi muito difícil, assim, ela não dormia, aí fiquei isolado um tempão, eu morava na França, e aí, aqueles invernos cruéis, aí eu caí em depressão. Demorei pra perceber que eu tava em depressão. E uma coisa que me ajudava a liberar dopamina era rede social e videogame. Então eu tava viciado em videogame, e aí entre uma partida e outra, assim, porque eu jogava online, aí tinha que achar oponente. Então entre uma partida e outra, enquanto eu procurava oponente, eu já pegava o celular assim automaticamente, nem por quê, nem sabia por quê. Tipo, simplesmente pegava. Aí quando eu reparava, eu tava ali já no Instagram rodando.
E é essa coisa, né? Tipo, você não pode deixar os níveis de dopamina cair, porque É senão. engraçado porque, assim, a gente não se acorda. Opa, hoje eu vou passar 3 horas no Instagram. Não é isso que a gente se acorda querendo fazer. Mas faz, e faz por algum motivo. Eu acho que é isso. A gente caiu no buraco, tá entendendo um pouco melhor, e aí pouco a pouco as pessoas estão acordando e estão sabendo lidar com. Estão descobrindo, né, como lidar com tudo isso. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seria muito difícil, porque eu vejo o mal que faz o celular com crianças e adolescentes. E eu falo assim, se eu tivesse filho, meu filho ia tocar no celular, no YouTube, até no mínimo uns 3 anos de idade. Que é uma coisa quase que impossível. Cara, é difícil. Na França eles fazem isso, assim. Na França eles são bem rigorosos com algumas coisas que eu acho até meio bizarro, assim. Mas assim, o filho não pode ver tela e o filho não pode atrapalhar meu estilo de vida. Então, assim, eles colocam os filhos na creche muito cedo, com 3 meses, o filho já vai pra creche, já pega todas as doenças e fica lá. Mas eles são muito rígidos também com essa coisa da tela. De uma vez um amigo passou, assim, com o filho, acho que na sala de TV de alguém, e aí tampou a cara da criança pra ela não ver a tela, porque acho que depois que a criança vê também a primeira vez e entende, aí perdeu, né? Não, aí é impossível, é impossível. É muito complicado, mas assim, realmente o custo disso para a vida da criança Você tem alguns livros aqui que eles falam sobre crianças que veem tela e assim, o rendimento escolar e é muito inferior, sabe? É muito inferior assim, o tempo que ela gasta é inversamente proporcional ao que ela aprende, ao que ela. E é muito engraçado porque, assim, os donos dessas big techs não deixam, né, os filhos verem celular. Mas pra criar um YouTube Kids, não, bora criar um YouTube Kids, blá 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 blá. Mas se você for olhar o filho do cara lá, ele não vê. Mas Então, aí ele deve ter também 15 mil pessoas pra tomar conta da criança, porque assim, a gente, sei lá, ia cozinhar, fazer almoço. Precisava deixar minha filha ali sem ficar segurando, né, na nossa perna, chorando. E aí a gente vai, aqui ó, 5 minutinhos de tela enquanto eu grelho um franguinho ali. a verdade assim, é que a questão da tela em crianças é uma coisa muito inversamente proporcional à capacidade econômica. Então, assim, quanto menor a sua capacidade econômica, mais as crianças veem tela. Tem pesquisa sobre isso, porque é impossível. Você vai pegar um pai ou uma mãe que trabalha o dia todo, já chega morto de cansado, e assim, a pessoa só quer 1 minuto de paz. E às vezes 1 minuto de paz é um videozinho no YouTube. Então, assim, como dizer, não, não, minha criança não vai usar tela? Pra isso você tem que ter um aparato muito grande de pessoas que lhe ajudam. E isso tudo custa dinheiro, né? Então, é uma outra coisa. O problema da tecnologia é um problema também socioeconômico. A gente tem que pensar o que é que isso traz para questões da economia. Na época da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil, né, tinha um auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, a pessoa só conseguia fazer o cadastro e tirar dinheiro com o aplicativo, acho que era da Caixa. E tinha pessoas que não tinham nem celular. Aí você fala assim, poxa, essa pessoa não tem nem celular, como é que ela vai ter acesso a fazer um cadastro? Como é que essa pessoa vai ter acesso a fazer a prova de vida para receber a aposentadoria se ela mal sabe escrever, ler e escrever? Então, assim, também não adianta, a gente só está aumentando esse abismo social. Né? É um reflexo da sociedade, ainda mais a tecnologia da informação, né? Porque a informação vem da sociedade, né? É, vamos terminar falando uma coisa boa. Fala alguma coisa boa aí. O que você espera de positivo aí para os próximos anos da tecnologia da informação? Não, na verdade, assim, eu sou muito entusiasta da tecnologia, eu falo assim, mas é porque é uma questão mais da gente não fechar o olho para as questões sociais, né? Porque também é muito fácil da gente endeusar a tecnologia e deixar questões sociais de lado. Mas eu acho que, assim, uma das grandes coisas, e uma das coisas que me fez ver a tecnologia de uma forma mais, profissional, de querer estudar e estar dentro desse ambiente, é como ela descentralizou, pelo menos, o poder de opinião.
Então, assim, antigamente você tinha uma ideia de mídia que vinha de lá, de conteúdos específicos que eram moldados e entregues à população. Hoje em dia você tá com uma pessoa aqui com o celular e ela fala assim, olha, esse buraco tá aqui na minha rua tem 1 ano. Prefeito, você não vai fazer nada não? E isso aí viraliza e o prefeito vai lá, porque não quer sair mal, e tapa o buraco. Ou questões de violência policial, questões de violência de forma mais geral, questões de discriminação, de falar assim, olha, essa empresa fez isso comigo. Então, assim, o poder que a internet deu a nós como sociedade também, a vozes, poder de vozes de falar, ei, não sou invisível, eu tenho também um valor social, é muito grande. A gente hoje vê, até aqui no estado a gente tem uma primeira deputada estadual trans, e veja, ela veio da internet. Em um mundo que com certeza se não tivesse internet, ela não teria esse local. Ela não teria como entrar na sociedade. Então, acho que talvez seja uma das melhores coisas da internet, que é conseguir dar espaços a pessoas que até então eram invisíveis. E também, assim, diminuir custos. Hoje está mais fácil você encontrar um bom curso online. Até bem pouco tempo, até mesmo antes da pandemia, vários cursos da minha área eu só conseguia fazer presencial em São Paulo. Então, veja, eu moro no Nordeste, eu moro em Sergipe, eu tinha que me deslocar a um custo gigante, e hoje em dia eu posso fazer esse curso online. Então, eu acho que, assim, esse papel de democratização, de informação, é uma das melhores coisas que a internet nos traz. Porém, o lado ruim é também esse caos informacional que a gente tem. Então, assim, a gente tem que aumentar a nossa capacidade crítica, a gente tem que colocar educação midiática nas escolas, colocar questões básicas de tecnologia nas escolas, pra gente começar a ter uma sociedade um pouco mais a par do que acontece e, sabendo o que acontece, frear e tentar diminuir os riscos quando eles vierem. Voltar a tentar humanizar um pouco as pessoas que estão de trás da tela, do outro lado da tela, né? Tá certo então, Alessandra. Muito obrigado pelo papo, pelo conhecimento e até uma próxima. Obrigada a você pelo convite.